Riram de você. Te trataram como se não fosse nada. Duvidaram da sua força. Mas agora, é a sua vez. Sem gritos, sem vingança, apenas atitudes silenciosas que falam por si só. Aqui estão 10 atitudes que vão silenciar quem te humilhou. Se você colocá-las em prática, chegará o dia em que essas mesmas pessoas vão te olhar com a dor de quem percebe que te perdeu e não pode fazer nada. Sem coragem para pedir desculpas, apenas engolindo o próprio orgulho. E o melhor de tudo, você não vai precisar explicar nada. Se você sente que está pronto para virar a chave e mostrar sua nova versão, comenta aqui embaixo. O silêncio é minha resposta. Agora, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Atitude número 1. Suma. Sem explicações, sem indiretas, sem despedidas dramáticas. Apenas suma. Quem te humilhou não merece o privilégio da sua reação. Eles esperam barulho, escândalo, esperam te ver no chão implorando atenção. Mas você não vai entregar isso. O silêncio é a arma mais afiada que existe. Ele confunde, inquieta, faz o outro se questionar. Quando você some, você quebra o ciclo. Tira o palco deles. Deixa que falem, que inventem, que se perguntem. Deixa que sintam a sua ausência como um soco seco no estômago. A pior sensação é perceber que não se tem mais poder sobre alguém. E o mais cruel é quando você se afasta sem dar chance para um último ato, uma última palavra, uma última manipulação. Sumir é mostrar, sem precisar dizer que você não é mais o mesmo. Que você mudou. Que você cansou. Agora é você quem escolhe quem merece estar por perto. E quando você reaparecer, frio, centrado, evoluído, não será mais uma opção. Será apenas uma lembrança distante de alguém que te perdeu, e só então percebeu. Número 2. Melhore em silêncio. Ninguém precisa saber. Enquanto eles te subestimam, você trabalha em silêncio. Sem anunciar, sem postar cada passo, sem alarde. A verdadeira evolução não precisa de plateia. Melhore sua mente, seu corpo, sua vida. Leia mais. Se exercite. Trabalhe quieto, como se estivesse se preparando para a guerra. Enquanto eles falam, você cresce. Enquanto riem, você constrói. Não há resposta mais poderosa do que surpreender quem acreditava que você nunca seria nada. E o melhor momento é quando você reaparece, mais forte, mais calmo, mais confiante. E eles percebem, no seu olhar, na sua postura, na sua energia, que você não é mais o mesmo. Isso dói mais neles do que qualquer vingança. Porque você não revidou, você apenas se transformou. E agora, você é tudo aquilo que disseram que você nunca seria. Você virou o incômodo, o espelho, a lembrança viva de quanto erraram sobre você. Por dentro, eles sabem que te perderam, te subestimaram. E agora, por mais que tentem, não fazem mais parte da sua vida. Número 3. Nunca se explique. Você não deve nada a ninguém, muito menos explicações para quem te humilhou. Quem quis te rebaixar nunca se importou com a verdade. Quando você tenta se justificar, está, sem perceber, entregando poder para quem não te respeita. Entenda com clareza. Quem realmente te conhece, não precisa de explicações. E quem te humilhou, não merece nenhuma. Seguir em frente, sem justificar nada, te coloca em um nível acima. A verdade não precisa ser gritada. Ela se revela com o tempo, com sua postura, com seus resultados. O que machuca quem tentou te diminuir é perceber que você seguiu sua vida, sem tentar provar nada, sem correr atrás, sem pedir que entendessem seu lado. Você apenas evoluiu, e deixou que os fatos falassem por você. E então, chega o momento em que eles olham para você e pensam: por que ele nunca disse nada? Será que ele sabia o que falávamos? Será que ele sofreu? Mas já é tarde demais. Você se tornou intocável. E a sua ausência é a explicação mais poderosa que eles jamais vão receber. Número 4. Use a dor como combustível. A dor que você sentiu, ninguém viu. Ninguém sabe o que se passou na sua mente quando foi humilhado. Ninguém sabe quantas noites você perdeu tentando entender o porquê. Mas você sabe. Agora, tem duas escolhas. Usar essa dor para se afundar ou transformá-la em força para se tornar imparável. A raiva, a humilhação, o abandono.
Tudo isso pode virar força, se canalizado da forma certa. Cada vez que te tratarem como nada, saiba, você está acumulando energia. Cada vez que zombarem do seu silêncio ou da sua caminhada, sorria por dentro. Enquanto eles perdem tempo te menosprezando, você está afiando sua mente. E quando o momento certo chegar, você vai aparecer, frio, calmo, imparável. Cada vitória sua carregará uma marca invisível, a dor que te construiu. Não se vingue com palavras. Não prove nada na pressa. Deixe o tempo agir. Use a dor como disciplina, como foco, como força. E no fim, quando te virem no topo, nem vão imaginar que foram eles que acenderam o fogo que te levou até lá. Número 5. Trate com frieza quem te tratou com desprezo. Frieza também machuca. Quem te tratou com desprezo não merece ódio, nem gentileza forçada. Devolva com frieza. Nada fere mais do que perceber que não se tem mais acesso às suas emoções. A indiferença é um veneno silencioso. Diferente da raiva, ela não dá espaço para debate. Ela apenas mostra, você não se importa mais. Quando alguém te tratou com deboche, com superioridade, eles esperavam sua reação. Queriam que você se abalasse, se explicasse, pedisse atenção. Mas quando você volta e olha nos olhos, sem raiva, sem dor, sem brilho, apenas vazio, eles sentem. Sentem que perderam. Sentem que não te atingem mais. E isso destrói o ego deles. Você não precisa destratar ninguém. Só precisa não oferecer mais nada. Sem conversa, sem sorrisos, sem aquele olhar de um dia fomos próximos. A frieza que vem de quem superou é mais cortante do que qualquer vingança. Ela não grita. Ela apenas mostra que quem te tratou como nada, agora é só mais alguém. E isso, para eles, é insuportável. Número 6. Domine a si mesmo e vença sem guerra. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é uma das maiores armas contra quem tentou te humilhar, o autocontrole. Eles esperam sua reação, seu descontrole, sua raiva. Mas quando você escolhe a calma, quando responde com paz em vez de briga, você tira deles a única coisa que ainda restava, o poder sobre você. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. O verdadeiro poder não está em ferir de volta, mas em não sentir mais nada. Não é frieza, é maturidade. Como dizia Cícero, é prova de grande alma voltar à calma depois da indignação. E quando você chega nesse ponto, se torna inacessível. Eles falam, você não responde. Eles provocam, você não reage. Você não joga mais o jogo deles. Você joga em outro nível. E nesse nível, quem grita, já perdeu. Número 7. Cuide da sua postura. Fale sem abrir a boca. Sua postura fala por você. Antes mesmo de dizer uma palavra, a forma como você entra em um lugar, como anda, como olha, tudo comunica. E quem um dia te humilhou vai notar. Porque a postura de alguém que se reconstruiu é diferente. Não é arrogância, é segurança. Ombros alinhados, cabeça erguida, olhar firme, mas calmo. Um silêncio confortável. Uma presença que incomoda. Porque mostra que você não precisa de ninguém para se sentir completo. E o mais curioso, quanto mais você se fortalece por dentro, menos precisa provar por fora. Não é sobre roupas caras nem status. É sobre energia. É sobre passar ao lado de quem te humilhou, sem desviar o olhar, sem precisar dizer nada. Porque agora a sua presença faz barulho. Ela traz dúvida, traz arrependimento, traz aquela sensação amarga em quem percebe que você mudou. E que aquilo que zombaram, hoje caminha com a postura de quem venceu por dentro. Número 8. Volte transformado. Voltar não é suficiente. Se um dia você cruzar o caminho de quem te humilhou, que seja como alguém irreconhecível. Não na aparência, mas na essência. Porque quando você volta transformado, não volta para provar nada. Volta porque seguiu em frente, e chegou muito mais longe do que eles imaginaram. O verdadeiro impacto não está em esfregar sucesso na cara de ninguém. Está em ser tão diferente, tão elevado, que eles nem sabem como reagir.
O jogo vira quando você não carrega mais dor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Você entra em silêncio, mas eles sentem o peso da sua presença. Eles se perguntam: será que ele lembra? Será que ainda sente algo? E no fundo, eles sabem. Aquela versão frágil que eles humilharam ficou no passado. Porque agora você voltou mais sábio, mais forte, mais frio. E o melhor de tudo, você não quer mais nada deles. Nem desculpas, nem justiça, nem aprovação. Quem se transformou de verdade, não volta para buscar o que perdeu. Volta para mostrar, em silêncio, que nada daquilo faz mais falta. Número 9. Perdoe, mas não permita. O perdão é um ato poderoso. Não porque liberta o outro, mas porque liberta você. Mas atenção, perdoar não é dar permissão para quem te feriu voltar. Você pode perdoar em silêncio. Libertar seu coração do peso, da mágoa, da raiva. Mas isso não significa que quem te fez sofrer merece outra chance. Algumas pessoas só aprendem o seu valor quando perdem o acesso a você, para sempre. Sua nova versão cresceu demais para aceitar os mesmos erros. Ela não combina mais com gente pequena. Perdoe sim, mas nunca esqueça a lição. Feche as portas para quem abusou da sua confiança. Agora você já sabe, quem não te valorizou no passado, não merece sua presença no presente. Que assistam de longe. Que sintam, em silêncio, o vazio eterno de quem perdeu a chance de estar ao lado da pessoa que você se tornou. Número 10. Torne-se imprevisível. Quem um dia te humilhou achava que te conhecia. Achava que podia prever cada passo seu. Mas a maior vitória é se tornar imprevisível. Não entregue tudo sobre você. Não dê a eles o mapa das suas emoções. Não permita que te manipulem através da previsibilidade. Quando você age de forma inesperada, conquista o que ninguém acreditava ser possível. Surge onde ninguém imaginava. Você desorienta quem achava que tinha o controle. Torne-se um mistério constante. Não revele seus próximos passos. Não anuncie vitórias, apenas apresente resultados. Que eles durmam tentando te decifrar. Que gastem energia tentando entender seu silêncio. E quando acharem que finalmente compreenderam, mude de novo. Porque quem não pode ser previsto, não pode ser vencido. Essa é a sua vitória final. Eles nunca mais vão te decifrar. E isso é profundamente perturbador para quem um dia acreditou que já tinha te vencido. A previsibilidade é terreno fértil para manipulação. Quem te humilhou antes fazia isso porque achava que te conhecia demais. Achava que você sempre reagiria da mesma forma. Que bastava apertar o botão certo para te controlar. Mas essa versão antiga ficou no passado. Hoje, você não cabe mais em nenhuma caixinha. A sua nova força está no mistério. Na calma que ninguém entende. No silêncio que incomoda. Na ausência de explicações. Quando você para de contar seus planos. Quando deixa de justificar suas escolhas. E simplesmente age. Você se torna um desafio impossível de decifrar. E sabe o que isso provoca em quem já tentou te controlar? Insegurança. Desespero. Porque agora, eles não têm mais acesso ao seu roteiro. Você virou o autor da sua própria história. E agora escreve os capítulos em segredo. Não avise. Surpreenda. Chegue onde ninguém esperava. Conquiste o que parecia impossível. Mude de direção sempre que tentarem prever seus movimentos. Porque quanto mais imprevisível você for, mais livre você será. E ninguém controla aquilo que não entende. Essa é a sua vitória silenciosa. Eles ainda vão tentar te decifrar. Mas já é tarde demais. Você já virou enigma. E enigmas não se explicam. Se sentem, se observam e incomodam. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se. Você pode perdoar e seguir em paz. Mas nunca mais permitir que o passado tenha poder sobre o seu presente. A sua evolução é sua. A sua liberdade é sagrada. E quem perdeu o direito de caminhar ao seu lado, que aprenda com a ausência. Porque você não é mais o mesmo. Agora, eu quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Eu perdoo, mas não permito mais. Assim saberei que me acompanhou até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se ainda não é inscrito no canal,
Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Aqui, cada palavra é feita com o coração, pensando em você. Cuide da sua mente, proteja seu coração. E lembre-se, você merece viver em paz. Riram de você. Te trataram como se não fosse nada. Duvidaram da sua força. Mas agora, é a sua vez. Sem gritos, sem vingança, apenas atitudes silenciosas que falam por si só. Aqui estão 10 atitudes que vão silenciar quem te humilhou. Se você colocá-las em prática, chegará o dia em que essas mesmas pessoas vão te olhar com a dor de quem percebe que te perdeu e não pode fazer nada. Sem coragem para pedir desculpas, apenas engolindo o próprio orgulho. E o melhor de tudo, você não vai precisar explicar nada. Se você sente que está pronto para virar a chave e mostrar sua nova versão, comenta aqui embaixo. O silêncio é minha resposta. Agora, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Atitude número 1. Suma. Sem explicações, sem indiretas, sem despedidas dramáticas. Apenas suma. Quem te humilhou não merece o privilégio da sua reação. Eles esperam barulho, escândalo, esperam te ver no chão implorando atenção. Mas você não vai entregar isso. O silêncio é a arma mais afiada que existe. Ele confunde, inquieta, faz o outro se questionar. Quando você some, você quebra o ciclo. Tira o palco deles. Deixa que falem, que inventem, que se perguntem. Deixa que sintam a sua ausência como um soco seco no estômago. A pior sensação é perceber que não se tem mais poder sobre alguém. E o mais cruel é quando você se afasta sem dar chance para um último ato, uma última palavra, uma última manipulação. Sumir é mostrar, sem precisar dizer que você não é mais o mesmo. Que você mudou. Que você cansou. Agora é você quem escolhe quem merece estar por perto. E quando você reaparecer, frio, centrado, evoluído, não será mais uma opção. Será apenas uma lembrança distante de alguém que te perdeu, e só então percebeu. Número 2. Melhore em silêncio. Ninguém precisa saber. Enquanto eles te subestimam, você trabalha em silêncio. Sem anunciar, sem postar cada passo, sem alarde. A verdadeira evolução não precisa de plateia. Melhore sua mente, seu corpo, sua vida. Leia mais. Se exercite. Trabalhe quieto, como se estivesse se preparando para a guerra. Enquanto eles falam, você cresce. Enquanto riem, você constrói. Não há resposta mais poderosa do que surpreender quem acreditava que você nunca seria nada. E o melhor momento é quando você reaparece, mais forte, mais calmo, mais confiante. E eles percebem, no seu olhar, na sua postura, na sua energia, que você não é mais o mesmo. Isso dói mais neles do que qualquer vingança. Porque você não revidou, você apenas se transformou. E agora, você é tudo aquilo que disseram que você nunca seria. Você virou o incômodo, o espelho, a lembrança viva de quanto erraram sobre você. Por dentro, eles sabem que te perderam, te subestimaram. E agora, por mais que tentem, não fazem mais parte da sua vida. Número 3. Nunca se explique. Você não deve nada a ninguém, muito menos explicações para quem te humilhou. Quem quis te rebaixar nunca se importou com a verdade. Quando você tenta se justificar, está, sem perceber, entregando poder para quem não te respeita. Entenda com clareza. Quem realmente te conhece, não precisa de explicações. E quem te humilhou, não merece nenhuma. Seguir em frente, sem justificar nada, te coloca em um nível acima. A verdade não precisa ser gritada. Ela se revela com o tempo, com sua postura, com seus resultados. O que machuca quem tentou te diminuir é perceber que você seguiu sua vida, sem tentar provar nada, sem correr atrás, sem pedir que entendessem seu lado. Você apenas evoluiu, e deixou que os fatos falassem por você. E então, chega o momento em que eles olham para você e pensam: por que ele nunca disse nada? Será que ele sabia o que falávamos? Será que ele sofreu? Mas já é tarde demais. Você se tornou intocável.
E a sua ausência é a explicação mais poderosa que eles jamais vão receber. Número 4. Use a dor como combustível. A dor que você sentiu, ninguém viu. Ninguém sabe o que se passou na sua mente quando foi humilhado. Ninguém sabe quantas noites você perdeu tentando entender o porquê. Mas você sabe. Agora, tem duas escolhas. Usar essa dor para se afundar ou transformá-la em força para se tornar imparável. A raiva, a humilhação, o abandono. Tudo isso pode virar força, se canalizado da forma certa. Cada vez que te tratarem como nada, saiba, você está acumulando energia. Cada vez que zombarem do seu silêncio ou da sua caminhada, sorria por dentro. Enquanto eles perdem tempo te menosprezando, você está afiando sua mente. E quando o momento certo chegar, você vai aparecer, frio, calmo, imparável. Cada vitória sua carregará uma marca invisível, a dor que te construiu. Não se vingue com palavras. Não prove nada na pressa. Deixe o tempo agir. Use a dor como disciplina, como foco, como força. E no fim, quando te virem no topo, nem vão imaginar que foram eles que acenderam o fogo que te levou até lá. Número 5. Trate com frieza quem te tratou com desprezo. Frieza também machuca. Quem te tratou com desprezo não merece ódio, nem gentileza forçada. Devolva com frieza. Nada fere mais do que perceber que não se tem mais acesso às suas emoções. A indiferença é um veneno silencioso. Diferente da raiva, ela não dá espaço para debate. Ela apenas mostra, você não se importa mais. Quando alguém te tratou com deboche, com superioridade, eles esperavam sua reação. Queriam que você se abalasse, se explicasse, pedisse atenção. Mas quando você volta e olha nos olhos, sem raiva, sem dor, sem brilho, apenas vazio, eles sentem. Sentem que perderam. Sentem que não te atingem mais. E isso destrói o ego deles. Você não precisa destratar ninguém. Só precisa não oferecer mais nada. Sem conversa, sem sorrisos, sem aquele olhar de um dia fomos próximos. A frieza que vem de quem superou é mais cortante do que qualquer vingança. Ela não grita. Ela apenas mostra que quem te tratou como nada, agora é só mais alguém. E isso, para eles, é insuportável. Número 6. Domine a si mesmo e vença sem guerra. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é uma das maiores armas contra quem tentou te humilhar, o autocontrole. Eles esperam sua reação, seu descontrole, sua raiva. Mas quando você escolhe a calma, quando responde com paz em vez de briga, você tira deles a única coisa que ainda restava, o poder sobre você. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. O verdadeiro poder não está em ferir de volta, mas em não sentir mais nada. Não é frieza, é maturidade. Como dizia Cícero, é prova de grande alma voltar à calma depois da indignação. E quando você chega nesse ponto, se torna inacessível. Eles falam, você não responde. Eles provocam, você não reage. Você não joga mais o jogo deles. Você joga em outro nível. E nesse nível, quem grita, já perdeu. Número 7. Cuide da sua postura. Fale sem abrir a boca. Sua postura fala por você. Antes mesmo de dizer uma palavra, a forma como você entra em um lugar, como anda, como olha, tudo comunica. E quem um dia te humilhou vai notar. Porque a postura de alguém que se reconstruiu é diferente. Não é arrogância, é segurança. Ombros alinhados, cabeça erguida, olhar firme, mas calmo. Um silêncio confortável. Uma presença que incomoda. Porque mostra que você não precisa de ninguém para se sentir completo. E o mais curioso, quanto mais você se fortalece por dentro, menos precisa provar por fora. Não é sobre roupas caras nem status. É sobre energia. É sobre passar ao lado de quem te humilhou, sem desviar o olhar, sem precisar dizer nada. Porque agora a sua presença faz barulho. Ela traz dúvida, traz arrependimento, traz aquela sensação amarga em quem percebe que você mudou. E que aquilo que zombaram, hoje caminha com a postura de quem venceu por dentro. Número 8. Volte transformado.
Voltar não é suficiente. Se um dia você cruzar o caminho de quem te humilhou, que seja como alguém irreconhecível. Não na aparência, mas na essência. Porque quando você volta transformado, não volta para provar nada. Volta porque seguiu em frente, e chegou muito mais longe do que eles imaginaram. O verdadeiro impacto não está em esfregar sucesso na cara de ninguém. Está em ser tão diferente, tão elevado, que eles nem sabem como reagir. O jogo vira quando você não carrega mais dor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Você entra em silêncio, mas eles sentem o peso da sua presença. Eles se perguntam: será que ele lembra? Será que ainda sente algo? E no fundo, eles sabem. Aquela versão frágil que eles humilharam ficou no passado. Porque agora você voltou mais sábio, mais forte, mais frio. E o melhor de tudo, você não quer mais nada deles. Nem desculpas, nem justiça, nem aprovação. Quem se transformou de verdade, não volta para buscar o que perdeu. Volta para mostrar, em silêncio, que nada daquilo faz mais falta. Número 9. Perdoe, mas não permita. O perdão é um ato poderoso. Não porque liberta o outro, mas porque liberta você. Mas atenção, perdoar não é dar permissão para quem te feriu voltar. Você pode perdoar em silêncio. Libertar seu coração do peso, da mágoa, da raiva. Mas isso não significa que quem te fez sofrer merece outra chance. Algumas pessoas só aprendem o seu valor quando perdem o acesso a você, para sempre. Sua nova versão cresceu demais para aceitar os mesmos erros. Ela não combina mais com gente pequena. Perdoe sim, mas nunca esqueça a lição. Feche as portas para quem abusou da sua confiança. Agora você já sabe, quem não te valorizou no passado, não merece sua presença no presente. Que assistam de longe. Que sintam, em silêncio, o vazio eterno de quem perdeu a chance de estar ao lado da pessoa que você se tornou. Número 10. Torne-se imprevisível. Quem um dia te humilhou achava que te conhecia. Achava que podia prever cada passo seu. Mas a maior vitória é se tornar imprevisível. Não entregue tudo sobre você. Não dê a eles o mapa das suas emoções. Não permita que te manipulem através da previsibilidade. Quando você age de forma inesperada, conquista o que ninguém acreditava ser possível. Surge onde ninguém imaginava. Você desorienta quem achava que tinha o controle. Torne-se um mistério constante. Não revele seus próximos passos. Não anuncie vitórias, apenas apresente resultados. Que eles durmam tentando te decifrar. Que gastem energia tentando entender seu silêncio. E quando acharem que finalmente compreenderam, mude de novo. Porque quem não pode ser previsto, não pode ser vencido. Essa é a sua vitória final. Eles nunca mais vão te decifrar. E isso é profundamente perturbador para quem um dia acreditou que já tinha te vencido. A previsibilidade é terreno fértil para manipulação. Quem te humilhou antes fazia isso porque achava que te conhecia demais. Achava que você sempre reagiria da mesma forma. Que bastava apertar o botão certo para te controlar. Mas essa versão antiga ficou no passado. Hoje, você não cabe mais em nenhuma caixinha. A sua nova força está no mistério. Na calma que ninguém entende. No silêncio que incomoda. Na ausência de explicações. Quando você para de contar seus planos. Quando deixa de justificar suas escolhas. E simplesmente age. Você se torna um desafio impossível de decifrar. E sabe o que isso provoca em quem já tentou te controlar? Insegurança. Desespero. Porque agora, eles não têm mais acesso ao seu roteiro. Você virou o autor da sua própria história. E agora escreve os capítulos em segredo. Não avise. Surpreenda. Chegue onde ninguém esperava. Conquiste o que parecia impossível. Mude de direção sempre que tentarem prever seus movimentos. Porque quanto mais imprevisível você for, mais livre você será. E ninguém controla aquilo que não entende. Essa é a sua vitória silenciosa. Eles ainda vão tentar te decifrar. Mas já é tarde demais. Você já virou enigma. E enigmas não se explicam. Se sentem, se observam e incomodam. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se. Você pode perdoar e seguir em paz. Mas nunca mais permitir que o passado tenha poder sobre o seu presente.
A sua evolução é sua. A sua liberdade é sagrada. E quem perdeu o direito de caminhar ao seu lado, que aprenda com a ausência, porque você não é mais o mesmo. Agora, eu quero te convidar a deixar uma frase nos comentários: eu perdoo, mas não permito mais. Assim saberei que me acompanhou até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Aqui, cada palavra é feita com o coração, pensando em você. Cuide da sua mente, proteja seu coração. E lembre-se, você merece viver em paz. Riram de você. Te trataram como se não fosse nada. Duvidaram da sua força. Mas agora, é a sua vez. Sem gritos, sem vingança, apenas atitudes silenciosas que falam por si só. Aqui estão 10 atitudes que vão silenciar quem te humilhou. Se você colocá-las em prática, chegará o dia em que essas mesmas pessoas vão te olhar com a dor de quem percebe que te perdeu e não pode fazer nada. Sem coragem para pedir desculpas, apenas engolindo o próprio orgulho. E o melhor de tudo, você não vai precisar explicar nada. Se você sente que está pronto para virar a chave e mostrar sua nova versão, comenta aqui embaixo. O silêncio é minha resposta. Agora, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Atitude número 1. Suma. Sem explicações, sem indiretas, sem despedidas dramáticas. Apenas suma. Quem te humilhou não merece o privilégio da sua reação. Eles esperam barulho, escândalo, esperam te ver no chão implorando atenção. Mas você não vai entregar isso. O silêncio é a arma mais afiada que existe. Ele confunde, inquieta, faz o outro se questionar. Quando você some, você quebra o ciclo. Tira o palco deles. Deixa que falem, que inventem, que se perguntem. Deixa que sintam a sua ausência como um soco seco no estômago. A pior sensação é perceber que não se tem mais poder sobre alguém. E o mais cruel é quando você se afasta sem dar chance para um último ato, uma última palavra, uma última manipulação. Sumir é mostrar, sem precisar dizer que você não é mais o mesmo. Que você mudou. Que você cansou. Agora é você quem escolhe quem merece estar por perto. E quando você reaparecer, frio, centrado, evoluído, não será mais uma opção. Será apenas uma lembrança distante de alguém que te perdeu, e só então percebeu. Número 2. Melhore em silêncio. Ninguém precisa saber. Enquanto eles te subestimam, você trabalha em silêncio. Sem anunciar, sem postar cada passo, sem alarde. A verdadeira evolução não precisa de plateia. Melhore sua mente, seu corpo, sua vida. Leia mais. Se exercite. Trabalhe quieto, como se estivesse se preparando para a guerra. Enquanto eles falam, você cresce. Enquanto riem, você constrói. Não há resposta mais poderosa do que surpreender quem acreditava que você nunca seria nada. E o melhor momento é quando você reaparece, mais forte, mais calmo, mais confiante. E eles percebem, no seu olhar, na sua postura, na sua energia, que você não é mais o mesmo. Isso dói mais neles do que qualquer vingança. Porque você não revidou, você apenas se transformou. E agora, você é tudo aquilo que disseram que você nunca seria. Você virou o incômodo, o espelho, a lembrança viva de quanto erraram sobre você. Por dentro, eles sabem que te perderam, te subestimaram. E agora, por mais que tentem, não fazem mais parte da sua vida. Número 3. Nunca se explique. Você não deve nada a ninguém, muito menos explicações para quem te humilhou. Quem quis te rebaixar nunca se importou com a verdade. Quando você tenta se justificar, está, sem perceber, entregando poder para quem não te respeita. Entenda com clareza. Quem realmente te conhece, não precisa de explicações. E quem te humilhou, não merece nenhuma. Seguir em frente, sem justificar nada, te coloca em um nível acima. A verdade não precisa ser gritada. Ela se revela com o tempo, com sua postura, com seus resultados.
O que machuca quem tentou te diminuir é perceber que você seguiu sua vida, sem tentar provar nada, sem correr atrás, sem pedir que entendessem seu lado. Você apenas evoluiu, e deixou que os fatos falassem por você. E então, chega o momento em que eles olham para você e pensam: por que ele nunca disse nada? Será que ele sabia o que falávamos? Será que ele sofreu? Mas já é tarde demais. Você se tornou intocável. E a sua ausência é a explicação mais poderosa que eles jamais vão receber. Número 4. Use a dor como combustível. A dor que você sentiu, ninguém viu. Ninguém sabe o que se passou na sua mente quando foi humilhado. Ninguém sabe quantas noites você perdeu tentando entender o porquê. Mas você sabe. Agora, tem duas escolhas: usar essa dor para se afundar ou transformá-la em força para se tornar imparável. A raiva, a humilhação, o abandono. Tudo isso pode virar força, se canalizado da forma certa. Cada vez que te tratarem como nada, saiba, você está acumulando energia. Cada vez que zombarem do seu silêncio ou da sua caminhada, sorria por dentro. Enquanto eles perdem tempo te menosprezando, você está afiando sua mente. E quando o momento certo chegar, você vai aparecer, frio, calmo, imparável. Cada vitória sua carregará uma marca invisível, a dor que te construiu. Não se vingue com palavras. Não prove nada na pressa. Deixe o tempo agir. Use a dor como disciplina, como foco, como força. E no fim, quando te virem no topo, nem vão imaginar que foram eles que acenderam o fogo que te levou até lá. Número 5. Trate com frieza quem te tratou com desprezo. Frieza também machuca. Quem te tratou com desprezo não merece ódio, nem gentileza forçada. Devolva com frieza. Nada fere mais do que perceber que não se tem mais acesso às suas emoções. A indiferença é um veneno silencioso. Diferente da raiva, ela não dá espaço para debate. Ela apenas mostra: você não se importa mais. Quando alguém te tratou com deboche, com superioridade, eles esperavam sua reação. Queriam que você se abalasse, se explicasse, pedisse atenção. Mas quando você volta e olha nos olhos, sem raiva, sem dor, sem brilho, apenas vazio, eles sentem. Sentem que perderam. Sentem que não te atingem mais. E isso destrói o ego deles. Você não precisa destratar ninguém. Só precisa não oferecer mais nada. Sem conversa, sem sorrisos, sem aquele olhar de um dia fomos próximos. A frieza que vem de quem superou é mais cortante do que qualquer vingança. Ela não grita. Ela apenas mostra que quem te tratou como nada, agora é só mais alguém. E isso, para eles, é insuportável. Número 6. Domine a si mesmo e vença sem guerra. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é uma das maiores armas contra quem tentou te humilhar: o autocontrole. Eles esperam sua reação, seu descontrole, sua raiva. Mas quando você escolhe a calma, quando responde com paz em vez de briga, você tira deles a única coisa que ainda restava: o poder sobre você. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. O verdadeiro poder não está em ferir de volta, mas em não sentir mais nada. Não é frieza, é maturidade. Como dizia Cícero, é prova de grande alma voltar à calma depois da indignação. E quando você chega nesse ponto, se torna inacessível. Eles falam, você não responde. Eles provocam, você não reage. Você não joga mais o jogo deles. Você joga em outro nível. E nesse nível, quem grita, já perdeu. Número 7. Cuide da sua postura. Fale sem abrir a boca. Sua postura fala por você. Antes mesmo de dizer uma palavra, a forma como você entra em um lugar, como anda, como olha, tudo comunica. E quem um dia te humilhou vai notar. Porque a postura de alguém que se reconstruiu é diferente. Não é arrogância, é segurança. Ombros alinhados, cabeça erguida, olhar firme, mas calmo. Um silêncio confortável. Uma presença que incomoda. Porque mostra que você não precisa de ninguém para se sentir completo. E o mais curioso, quanto mais você se fortalece por dentro,
menos precisa provar por fora. Não é sobre roupas caras nem status. É sobre energia. É sobre passar ao lado de quem te humilhou, sem desviar o olhar, sem precisar dizer nada. Porque agora a sua presença faz barulho. Ela traz dúvida, traz arrependimento, traz aquela sensação amarga em quem percebe que você mudou. E que aquilo que zombaram, hoje caminha com a postura de quem venceu por dentro. Número 8. Volte transformado. Voltar não é suficiente. Se um dia você cruzar o caminho de quem te humilhou, que seja como alguém irreconhecível. Não na aparência, mas na essência. Porque quando você volta transformado, não volta para provar nada. Volta porque seguiu em frente, e chegou muito mais longe do que eles imaginaram. O verdadeiro impacto não está em esfregar sucesso na cara de ninguém. Está em ser tão diferente, tão elevado, que eles nem sabem como reagir. O jogo vira quando você não carrega mais dor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Você entra em silêncio, mas eles sentem o peso da sua presença. Eles se perguntam: será que ele lembra? Será que ainda sente algo? E no fundo, eles sabem. Aquela versão frágil que eles humilharam ficou no passado. Porque agora você voltou mais sábio, mais forte, mais frio. E o melhor de tudo, você não quer mais nada deles. Nem desculpas, nem justiça, nem aprovação. Quem se transformou de verdade, não volta para buscar o que perdeu. Volta para mostrar, em silêncio, que nada daquilo faz mais falta. Número 9. Perdoe, mas não permita. O perdão é um ato poderoso. Não porque liberta o outro, mas porque liberta você. Mas atenção, perdoar não é dar permissão para quem te feriu voltar. Você pode perdoar em silêncio. Libertar seu coração do peso, da mágoa, da raiva. Mas isso não significa que quem te fez sofrer merece outra chance. Algumas pessoas só aprendem o seu valor quando perdem o acesso a você, para sempre. Sua nova versão cresceu demais para aceitar os mesmos erros. Ela não combina mais com gente pequena. Perdoe sim, mas nunca esqueça a lição. Feche as portas para quem abusou da sua confiança. Agora você já sabe. Quem não te valorizou no passado, não merece sua presença no presente. Que assistam de longe. Que sintam, em silêncio, o vazio eterno de quem perdeu a chance de estar ao lado da pessoa que você se tornou. Número 10. Torne-se imprevisível. Quem um dia te humilhou achava que te conhecia. Achava que podia prever cada passo seu. Mas a maior vitória é se tornar imprevisível. Não entregue tudo sobre você. Não dê a eles o mapa das suas emoções. Não permita que te manipulem através da previsibilidade. Quando você age de forma inesperada, conquista o que ninguém acreditava ser possível. Surge onde ninguém imaginava. Você desorienta quem achava que tinha o controle. Torne-se um mistério constante. Não revele seus próximos passos. Não anuncie vitórias, apenas apresente resultados. Que eles durmam tentando te decifrar. Que gastem energia tentando entender seu silêncio. E quando acharem que finalmente compreenderam, mude de novo. Porque quem não pode ser previsto, não pode ser vencido. Essa é a sua vitória final. Eles nunca mais vão te decifrar. E isso é profundamente perturbador para quem um dia acreditou que já tinha te vencido. A previsibilidade é terreno fértil para manipulação. Quem te humilhou antes fazia isso porque achava que te conhecia demais. Achava que você sempre reagiria da mesma forma. Que bastava apertar o botão certo para te controlar. Mas essa versão antiga ficou no passado. Hoje, você não cabe mais em nenhuma caixinha. A sua nova força está no mistério. Na calma que ninguém entende. No silêncio que incomoda. Na ausência de explicações. Quando você para de contar seus planos. Quando deixa de justificar suas escolhas. E simplesmente age. Você se torna um desafio impossível de decifrar. E sabe o que isso provoca em quem já tentou te controlar? Insegurança. Desespero. Porque agora, eles não têm mais acesso ao seu roteiro. Você virou o autor da sua própria história. E agora escreve os capítulos em segredo. Não avise. Surpreenda. Chegue onde ninguém esperava. Conquiste o que parecia impossível. Mude de direção sempre que tentarem prever seus movimentos. Porque quanto mais imprevisível você for,
mais livre você será. E ninguém controla aquilo que não entende. Essa é a sua vitória silenciosa. Eles ainda vão tentar te decifrar. Mas já é tarde demais. Você já virou enigma. E enigmas não se explicam. Se sentem, se observam e incomodam. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se. Você pode perdoar e seguir em paz. Mas nunca mais permitir que o passado tenha poder sobre o seu presente. A sua evolução é sua. A sua liberdade é sagrada. E quem perdeu o direito de caminhar ao seu lado, que aprenda com a ausência. Porque você não é mais o mesmo. Agora, eu quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Eu perdoo, mas não permito mais. Assim saberei que me acompanhou até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Aqui, cada palavra é feita com o coração, pensando em você. Cuide da sua mente, proteja seu coração. E lembre-se, você merece viver em paz. Riram de você. Te trataram como se não fosse nada. Duvidaram da sua força. Mas agora, é a sua vez. Sem gritos, sem vingança, apenas atitudes silenciosas que falam por si só. Aqui estão 10 atitudes que vão silenciar quem te humilhou. Se você colocá-las em prática, chegará o dia em que essas mesmas pessoas vão te olhar com a dor de quem percebe que te perdeu e não pode fazer nada. Sem coragem para pedir desculpas, apenas engolindo o próprio orgulho. E o melhor de tudo, você não vai precisar explicar nada. Se você sente que está pronto para virar a chave e mostrar sua nova versão, comenta aqui embaixo. O silêncio é minha resposta. Agora, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Atitude número 1. Suma. Sem explicações, sem indiretas, sem despedidas dramáticas. Apenas suma. Quem te humilhou não merece o privilégio da sua reação. Eles esperam barulho, escândalo, esperam te ver no chão implorando atenção. Mas você não vai entregar isso. O silêncio é a arma mais afiada que existe. Ele confunde, inquieta, faz o outro se questionar. Quando você some, você quebra o ciclo. Tira o palco deles. Deixa que falem, que inventem, que se perguntem. Deixa que sintam a sua ausência como um soco seco no estômago. A pior sensação é perceber que não se tem mais poder sobre alguém. E o mais cruel é quando você se afasta sem dar chance para um último ato, uma última palavra, uma última manipulação. Sumir é mostrar, sem precisar dizer que você não é mais o mesmo. Que você mudou. Que você cansou. Agora é você quem escolhe quem merece estar por perto. E quando você reaparecer, frio, centrado, evoluído, não será mais uma opção. Será apenas uma lembrança distante de alguém que te perdeu, e só então percebeu. Número 2. Melhore em silêncio. Ninguém precisa saber. Enquanto eles te subestimam, você trabalha em silêncio. Sem anunciar, sem postar cada passo, sem alarde. A verdadeira evolução não precisa de plateia. Melhore sua mente, seu corpo, sua vida. Leia mais. Se exercite. Trabalhe quieto, como se estivesse se preparando para a guerra. Enquanto eles falam, você cresce. Enquanto riem, você constrói. Não há resposta mais poderosa do que surpreender quem acreditava que você nunca seria nada. E o melhor momento é quando você reaparece, mais forte, mais calmo, mais confiante. E eles percebem, no seu olhar, na sua postura, na sua energia, que você não é mais o mesmo. Isso dói mais neles do que qualquer vingança. Porque você não revidou, você apenas se transformou. E agora, você é tudo aquilo que disseram que você nunca seria. Você virou o incômodo, o espelho, a lembrança viva de quanto erraram sobre você. Por dentro, eles sabem que te perderam, te subestimaram. E agora, por mais que tentem, não fazem mais parte da sua vida. Número 3. Nunca se explique. Você não deve nada a ninguém, muito menos explicações para quem te humilhou. Quem quis te rebaixar nunca se importou com a verdade.
Quando você tenta se justificar, está, sem perceber, entregando poder para quem não te respeita. Entenda com clareza. Quem realmente te conhece, não precisa de explicações. E quem te humilhou, não merece nenhuma. Seguir em frente, sem justificar nada, te coloca em um nível acima. A verdade não precisa ser gritada. Ela se revela com o tempo, com sua postura, com seus resultados. O que machuca quem tentou te diminuir é perceber que você seguiu sua vida, sem tentar provar nada, sem correr atrás, sem pedir que entendessem seu lado. Você apenas evoluiu, e deixou que os fatos falassem por você. E então, chega o momento em que eles olham para você e pensam: por que ele nunca disse nada? Será que ele sabia o que falávamos? Será que ele sofreu? Mas já é tarde demais. Você se tornou intocável. E a sua ausência é a explicação mais poderosa que eles jamais vão receber. Número 4. Use a dor como combustível. A dor que você sentiu, ninguém viu. Ninguém sabe o que se passou na sua mente quando foi humilhado. Ninguém sabe quantas noites você perdeu tentando entender o porquê. Mas você sabe. Agora, tem duas escolhas. Usar essa dor para se afundar ou transformá-la em força para se tornar imparável. A raiva, a humilhação, o abandono. Tudo isso pode virar força, se canalizado da forma certa. Cada vez que te tratarem como nada, saiba, você está acumulando energia. Cada vez que zombarem do seu silêncio ou da sua caminhada, sorria por dentro. Enquanto eles perdem tempo te menosprezando, você está afiando sua mente. E quando o momento certo chegar, você vai aparecer, frio, calmo, imparável. Cada vitória sua carregará uma marca invisível, a dor que te construiu. Não se vingue com palavras. Não prove nada na pressa. Deixe o tempo agir. Use a dor como disciplina, como foco, como força. E no fim, quando te virem no topo, nem vão imaginar que foram eles que acenderam o fogo que te levou até lá. Número 5. Trate com frieza quem te tratou com desprezo. Frieza também machuca. Quem te tratou com desprezo não merece ódio, nem gentileza forçada. Devolva com frieza. Nada fere mais do que perceber que não se tem mais acesso às suas emoções. A indiferença é um veneno silencioso. Diferente da raiva, ela não dá espaço para debate. Ela apenas mostra: você não se importa mais. Quando alguém te tratou com deboche, com superioridade, eles esperavam sua reação. Queriam que você se abalasse, se explicasse, pedisse atenção. Mas quando você volta e olha nos olhos, sem raiva, sem dor, sem brilho, apenas vazio, eles sentem. Sentem que perderam. Sentem que não te atingem mais. E isso destrói o ego deles. Você não precisa destratar ninguém. Só precisa não oferecer mais nada. Sem conversa, sem sorrisos, sem aquele olhar de um dia fomos próximos. A frieza que vem de quem superou é mais cortante do que qualquer vingança. Ela não grita. Ela apenas mostra que quem te tratou como nada, agora é só mais alguém. E isso, para eles, é insuportável. Número 6. Domine a si mesmo e vença sem guerra. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é uma das maiores armas contra quem tentou te humilhar, o autocontrole. Eles esperam sua reação, seu descontrole, sua raiva. Mas quando você escolhe a calma, quando responde com paz em vez de briga, você tira deles a única coisa que ainda restava: o poder sobre você. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. O verdadeiro poder não está em ferir de volta, mas em não sentir mais nada. Não é frieza, é maturidade. Como dizia Cícero, é prova de grande alma voltar à calma depois da indignação. E quando você chega nesse ponto, se torna inacessível. Eles falam, você não responde. Eles provocam, você não reage. Você não joga mais o jogo deles. Você joga em outro nível. E nesse nível, quem grita, já perdeu. Número 7. Cuide da sua postura. Fale sem abrir a boca. Sua postura fala por você. Antes mesmo de dizer uma palavra, a forma como você entra em um lugar, como anda, como olha, tudo fala. Você não precisa falar, você precisa ouvir. Use a dor como combustível. A dor que você sentiu, ninguém viu. Ninguém sabe o que se passou na sua mente quando foi humilhado. Quando você perdeu tempo te menosprezando, você está afiando sua mente. Cada vez que te tratarem como nada, saiba, você está acumulando energia.
tudo comunica. E quem um dia te humilhou vai notar. Porque a postura de alguém que se reconstruiu é diferente. Não é arrogância, é segurança. Ombros alinhados, cabeça erguida, olhar firme, mas calmo. Um silêncio confortável. Uma presença que incomoda. Porque mostra que você não precisa de ninguém para se sentir completo. E o mais curioso, quanto mais você se fortalece por dentro, menos precisa provar por fora. Não é sobre roupas caras nem status. É sobre energia. É sobre passar ao lado de quem te humilhou, sem desviar o olhar, sem precisar dizer nada. Porque agora a sua presença faz barulho. Ela traz dúvida, traz arrependimento, traz aquela sensação amarga em quem percebe que você mudou. E que aquilo que zombaram, hoje caminha com a postura de quem venceu por dentro. Número 8. Volte transformado. Voltar não é suficiente. Se um dia você cruzar o caminho de quem te humilhou, que seja como alguém irreconhecível. Não na aparência, mas na essência. Porque quando você volta transformado, não volta para provar nada. Volta porque seguiu em frente, e chegou muito mais longe do que eles imaginaram. O verdadeiro impacto não está em esfregar sucesso na cara de ninguém. Está em ser tão diferente, tão elevado, que eles nem sabem como reagir. O jogo vira quando você não carrega mais dor, nem mágoa, nem desejo de vingança. Você entra em silêncio, mas eles sentem o peso da sua presença. Eles se perguntam: será que ele lembra? Será que ainda sente algo? E no fundo, eles sabem. Aquela versão frágil que eles humilharam ficou no passado. Porque agora você voltou mais sábio, mais forte, mais frio. E o melhor de tudo, você não quer mais nada deles. Nem desculpas, nem justiça, nem aprovação. Quem se transformou de verdade, não volta para buscar o que perdeu. Volta para mostrar, em silêncio, que nada daquilo faz mais falta. Número 9. Perdoe, mas não permita. O perdão é um ato poderoso. Não porque liberta o outro, mas porque liberta você. Mas atenção, perdoar não é dar permissão para quem te feriu voltar. Você pode perdoar em silêncio. Libertar seu coração do peso, da mágoa, da raiva. Mas isso não significa que quem te fez sofrer merece outra chance. Algumas pessoas só aprendem o seu valor quando perdem o acesso a você, para sempre. Sua nova versão cresceu demais para aceitar os mesmos erros. Ela não combina mais com gente pequena. Perdoe sim, mas nunca esqueça a lição. Feche as portas para quem abusou da sua confiança. Agora você já sabe, quem não te valorizou no passado, não merece sua presença no presente. Que assistam de longe. Que sintam, em silêncio, o vazio eterno de quem perdeu a chance de estar ao lado da pessoa que você se tornou. Número 10. Torne-se imprevisível. Quem um dia te humilhou achava que te conhecia. Achava que podia prever cada passo seu. Mas a maior vitória é se tornar imprevisível. Não entregue tudo sobre você. Não dê a eles o mapa das suas emoções. Não permita que te manipulem através da previsibilidade. Quando você age de forma inesperada, conquista o que ninguém acreditava ser possível. Surge onde ninguém imaginava. Você desorienta quem achava que tinha o controle. Torne-se um mistério constante. Não revele seus próximos passos. Não anuncie vitórias, apenas apresente resultados. Que eles durmam tentando te decifrar. Que gastem energia tentando entender seu silêncio. E quando acharem que finalmente compreenderam, mude de novo. Porque quem não pode ser previsto, não pode ser vencido. Essa é a sua vitória final. Eles nunca mais vão te decifrar. E isso é profundamente perturbador para quem um dia acreditou que já tinha te vencido. A previsibilidade é terreno fértil para manipulação. Quem te humilhou antes fazia isso porque achava que te conhecia demais. Achava que você sempre reagiria da mesma forma. Que bastava apertar o botão certo para te controlar. Mas essa versão antiga ficou no passado. Hoje, você não cabe mais em nenhuma caixinha. A sua nova força está no mistério. Na calma que ninguém entende. No silêncio que incomoda. Na ausência de explicações. Quando você para de contar seus planos. Quando deixa de justificar suas escolhas. E simplesmente age. Você se torna um desafio impossível de decifrar.
E sabe o que isso provoca em quem já tentou te controlar? Insegurança, desespero, porque agora, eles não têm mais acesso ao seu roteiro. Você virou o autor da sua própria história. E agora escreve os capítulos em segredo. Não avise. Surpreenda. Chegue onde ninguém esperava. Conquiste o que parecia impossível. Mude de direção sempre que tentarem prever seus movimentos. Porque quanto mais imprevisível você for, mais livre você será. E ninguém controla aquilo que não entende. Essa é a sua vitória silenciosa. Eles ainda vão tentar te decifrar. Mas já é tarde demais. Você já virou enigma. E enigmas não se explicam. Se sentem, se observam e incomodam. Se essa mensagem tocou seu coração, lembre-se. Você pode perdoar e seguir em paz. Mas nunca mais permitir que o passado tenha poder sobre o seu presente. A sua evolução é sua. A sua liberdade é sagrada. E quem perdeu o direito de caminhar ao seu lado, que aprenda com a ausência. Porque você não é mais o mesmo. Agora, eu quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Eu perdoo, mas não permito mais. Assim saberei que me acompanhou até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Aqui, cada palavra é feita com o coração, pensando em você. Cuide da sua mente, proteja seu coração. E lembre-se, você merece viver em paz.